Oi, Simone, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Sueli? Tudo bem. Não fala bom dia, Bom dia para você, para mim, boa tarde, enfim, como a gente tem o, diferença, uso, exa- né? não, e o online traz essa vantagem, né? Da gente falar em vários lugares do mundo, então, essa é a É, vantagem do online. facilidade, né? É, mas, Simone, para a gente começar aqui, eu queria que você se apresentasse um pouco. E aí, eu falo um pouco do Menopausamente, mas começa com você, o palco é seu, vamos lá. Vamos lá. Então, eu sou a doutora Simone Gouveia, fisioterapeuta. Eu vou fazer um breve resumo, eu estou na área há mais ou menos 25 anos. Uhum, E dentro desses anos, eu venho estudando muito saúde da mulher, o comportamento feminino, porque, na verdade, uma área é integrada na outra. uhum, E a medicina tradicional chinesa, ela é muito completa. Dentro da medicina tradicional chinesa, nós temos todos os campos de atuação, como na medicina ocidental, ortopedia, ginecologia, dermatologia. Então, o meu maior foco é em cima da saúde da mulher, ginecologia e dermatologia. uhum, Então, traz bastantes benefícios sobre isso. Trabalho também com pilates, RPG, tenho feito uma especialização nova em dermatofuncional, tratamentos estéticos avançados, uhum. que é fundamental também para a autoestima da mulher, e nós vamos ver que isso na medicina tradicional chinesa é muito importante, né? A mulher se sentir bem na estética, Uhum. o bem-estar vem de dentro para fora, né? Ela se olhar no espelho e se sentir bem. Sim, com certeza. Eu não sei se você sabe, eu morei na China, né? Então, Ah, que legal. É, eu sou muito a favor da medicina alternativa, da medicina chinesa, acupuntura, yoga. Então, enfim, vou falar um pouquinho. Eu tenho também essa ciência do yoga, do Pilates, é, no Menopausamente, é mais do que um projeto, é um propósito, aonde eu ajudo mulheres 35 mais sempre olhando com esse olhar 360 graus na triade corpo, mente e espírito. Então, eu sou especializada em yoga hormonal, em terapia intercultural. Intercultural são as pessoas que saem fora vão morar em outra cidade, estado ou país. Então, Sim, a imigração traz todo um estresse que, assim, impacta no corpo físico e no emocional. certo, com certeza. Bom, mas Simone, vamos começar. Explica para a gente um pouquinho a medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa, ela é muito, a linguagem dela, normalmente, às vezes é um pouco mais difícil de transmitir. Uhum, Mas eu separei mais ou menos a linguagem que eu uso no dia a dia com os meus pacientes e o principal da medicina tradicional chinesa, porque dentro dela nós temos vários tratamentos. Temos a acupuntura, fitoterapia, uhum, moxa bustão, o Qigong, umas outras coisas relacionadas. Mas eu vou focar bem no tratamento relacionado à menopausa, uhum. que eu já faz um tempo que eu trabalho aqui, tem algumas questões sobre isso no dia a dia, e eu acho importante ressaltar, porque é, a medicina tradicional chinesa, ela trabalha a energia do Uhum, corpo, mente, e é uma coisa só. São uhum. 12 meridianos. Tá. E os principais pontos que a gente trabalha são mais ou menos 361 pontos. Uhum, Os 12 meridianos, eles levam o nome de órgão: rim, pulmão, fígado, coração. Só que quando nós falamos que tem uma deficiência do órgão ou uma alteração, um desequilíbrio do órgão, não é necessariamente o órgão físico, é o meridiano dentro da acupuntura. tá. Na menopausa, nós temos uma diminuição do yin, do rim, né? Uhum, Então, assim, o Yang, que é a nossa energia positiva, vamos simplificar. O Yin é uma energia da quietude e o Yang da energia positiva, muita animação.
Então, na menopausa, a gente tem diminuição da energia do yin, favorecendo o yang. Uhum. Isso não necessariamente em todas as mulheres, porque cada caso é individual, né? Nós Exatamente. fazemos a avaliação individual, conversamos direitinho. Dentro da acupuntura, a avaliação ela é bem extensa. Não Uhum. fica necessariamente só numa anamnese em questões fixas, porque entram muitas coisas que às vezes não é importante para o paciente, mas é importante para o profissional ouvir. Então, às vezes, num primeiro contato, ela vai me passar as emoções que ela está sentindo, Uhum. dentro do ponto de vista dela. E numa conversa durante as sessões, lá pela terceira, quarta sessão, a gente pega um gancho que pode ser o fundo emocional de ter causado aquele desequilíbrio e a gente Uhum. muda um pouquinho o tratamento, tonificando outros órgãos. Falando sobre a queda hormonal, né? Aham. Muitas vezes a mulher chega nos 39, 40 anos e numa conversa, quando a gente, em roda de amigas mesmo, a gente percebe que se você fala de menopausa ou perimenopausa, a primeira coisa é falar, ah, meus exames estão normais, né? Uhum. E Sim. não necessariamente você precisa esperar uma queda no seu exame para procurar um tratamento ou começar a dar atenção a si. Então, às vezes, o que acontece quando você tem quando chega, parou a menstruação, você percebe que está na menopausa, às vezes a mulher toma um susto e Uhum. começa a fazer uma reavaliação da vida, né? Então, Uhum. assim, às vezes a gente conversando naturalmente na acupuntura, como eles têm uma cultura diferente na medicina tradicional chinesa, visam atividade física, procuram fazer uma meditação, um equilíbrio entre a mente. Então, eles levam essa transição de uma forma mais natural. Então, a gente chama É. de segunda primavera. Ah, ok. Então, assim, não, eu vejo muitos posts sobre menopausa e muitos sintomas pintando como se fosse realmente o fim da vida da mulher, né? Mas não é. Às vezes você traz num ponto para você se ressignificar, Perfeito. pensa no momento da fase da sua vida. Então, assim, você também trabalha com terapia, é importante a pessoa procurar uma terapia, se olhar para dentro e ver Uhum. os pontos positivos. Uhum. Perfeito. É o que eu sempre falo com as minhas clientes. Para mim, a menopausa, perimenopausa é esse momento, eu chamo de 3 As. Primeiro A é a aceitação. Você aceita, mas você tem que ter a informação, porque aí você entende o que está acontecendo com o teu corpo. Quando você aceita, você se acolhe. E o terceiro A é ação. Então Sim, o que que eu tenho que mudar agora para eu passar essa fase de uma forma leve, né? é. E o que você falou é muito legal e totalmente concordo plenamente, é essa visão integral. Porque muitas vezes a mulher vai fazer o exame de hormônio, ou porque tem vários tipos de exame que os resultados variam, mudam de um para o outro, o da saliva, o de sangue. E aí o resultado está ok, ela acha que não tem nada. Então, É, tem que ficar muito atenta aos sintomas para que não venha esse choque. E aí certo, porque tem. assim, é, sem querer te interromper, mas Uhum, assim, nós temos a fase da infância, a fase da puberdade, a fase da uhum, adolescência, uhum, e a partir dos 39, 40 anos você começa na perimenopausa. Então, uhum. assim, varia muito de sentimentos, de personalidade, Ah, de estilo de vida, hábitos saudáveis, tudo isso influencia no, na pós-menopausa, né? Durante a menopausa. Então, nessa é fase. importante a gente ter uma clareza de que é só uma fase da vida. Uhum, É sim. claro que, assim, na medicina chinesa, quando caem os hormônios, né, que tem a deficiência do yin ou do útero, é importante para a feminilidade da mulher. Então, às Uhum, vezes, traz reflexões, né, que a mulher vê se ela cumpriu os projetos que ela planejou na vida, ou então talvez os filhos já cresceram e aí você vai rever um papel novo na sua vida. Então, o uhum, importante é você ter essa reflexão e procurar, né? Você vai ter um olhar para si. Então, você vai começar a fazer uma atividade física. Talvez na vida inteira a gente acaba cuidando da família.
E aí, talvez esse momento é um chacoalhão para você cuidar de você, Uhum. Sim, né? Então, é assim, isso. se você está com 39 anos e está fazendo os seus exames, ótimo se você não tem queda de hormônio, né? Porque talvez se você tivesse queda de hormônio com 39, 40 anos, teria até uma menopausa precoce. Também não é Uhum. desejado. Não. Uhum. Mas o que que a gente tem hoje em dia em estudos? A atividade física, ela libera hormônios que ajudam você a se manter bem. Uhum. Então, ajuda você a fazer essa transição de uma forma mais saudável, menos traumática e bonita, né? Não é porque você está na menopausa que você vai envelhecer e vai ficar feia. Hoje nós temos inúmeros tratamentos que vai ajudar nessa Sim. parte também. Estética, é promover colágeno, mas o Uhum. importante é de dentro para fora mesmo. É, E esse olhar, né, para você, é a hora de você, é como você falou, a vida inteira, provavelmente, nós mulheres estávamos no final da lista de prioridade, porque primeiro vem os filhos, vem o marido, o parceiro, os pais, enfim. E nessa fase da menopausa, da perimenopausa ou menopausa, enfim, é a fase que você tem que olhar para você, porque os filhos já cresceram, já não precisam de você, e você tem que continuar, se ressignificar, se reestruturar para não perder a animação, né? sim, Então tem aquela coisa de antigamente, a mulher chega na menopausa, não serve para mais nada, tá? É uma coisa antiga que já foi. Então, hoje, as mulheres com 50 anos estão total em produção, super criativas, ativas. E outro ponto que você falou muito bem é da atividade física. Se as mulheres fizerem o básico, que é olhar a alimentação, atividade física, hidratação, o sono, é como sim, um dominó, né? Você não se alimenta exatamente. bem, você engorda, a autoestima vai para baixo, aí você não dorme bem, você fica irritada, e aí mexe no emocional e tudo. Mas É, é uma coisa que uma vai puxando a outra. Agora, eu queria é. te perguntar uma coisa, Simone, na medicina tradicional chinesa, como é vista essa fase da menopausa? Hum. Então, na medicina tradicional chinesa, eles levam com mais naturalidade, Uhum, porque a filosofia deles de vida, o comportamento deles já vem dentro da consciência do equilíbrio energético, do yin e o yang, do uhum, equilíbrio da mente, acalmando a mente. É como se eles já fossem se preparando dentro dessa filosofia, você já vai se preparando, você já tem uma visão que esse dia uhum. vai chegar. Não é que só vai acontecer com a outra pessoa e com você não aconteceu ainda e você toma um soco na hora que acontece com você e aí você começa a É, pesquisar sobre, ver vídeos sobre e aí você corre atrás do assunto. uhum, Então, na medicina tradicional chinesa, eles já vão trabalhando isso, eles já tentam dentro da vida deles colocar em prática e eles têm muito a importância do equilíbrio da mente, né? Tanto na sim, parte pessoal, no relacionamento, na parte do trabalho. Dentro da medicina, a acupuntura é o que vai ajudar você a acalmar os seus pensamentos. Porque muitas vezes, infelizmente, vem junto uma depressão. uhum, Então, a acupuntura, ela vai ajudar a fazer um equilíbrio do seu organismo diminuindo os remédios, o medicamento, porque às vezes o medicamento acaba sendo uma fuga para a pessoa. Ela quer tomar um comprimido e resolver o problema dela, sim, a pílula né? mágica, né? Vou tomar um comprimido e vai passar meu fogacho, vou tomar um Uhum. comprimido e tudo vai se resolver. Só que você acaba sobrecarregando o seu organismo. Então, o tratamento de acupuntura, quando eu converso com a paciente, eu tento passar tudo isso, que é uma fase de paciência. Não vão ser 10 sessões de acupuntura que vai reorganizar tudo isso. E a Uhum. gente vai. Eu também não passo um número de sessões, que isso depende muito de pessoa para pessoa. Às vezes ela consegue amadurecer a ideia e nós vamos levando de uma forma mais tranquila. Mas, assim, fazendo acompanhamento de chá, o chá de amora ajuda a aliviar alguns sintomas. O que nós Uhum. temos que entender é que dentro da vida da mulher, a gente tem uma janela de oportunidade para reposição hormonal. Uhum. Então, normalmente, o ideal é você ter uma atenção com você nessa década de vida dos 50 anos, Uhum. para decidir se você vai ser possível, né, indicada a fazer uma reposição, ou se você vai Sim. fazer uma reposição
reposição com fitoterápicos, ou se você vai optar por não fazer uma reposição, tudo bem, né? Cada um tem a sua indicação. Mas Uhum. uma coisa que eu indico para todas seria a acupuntura, para tonificar, né, a energia do yin, do rim, que é para ajudar a melhorar a irritabilidade, porque Perfeito. 90% das mulheres acabam tendo irritabilidade, acabam tendo insônia, e outros sintomas que a gente Uhum. não precisa tomar medicamento para resolver. A acupuntura ajuda nesse ponto. Uhum. Bom, eu sou super fã de acupuntura, eu utilizo muito aqui, porque eu acho, eu conheço um pouco, eu não sou profissional como você, mas eu conheço, os benefícios da acupuntura, que Sim, muitas sintomas você consegue, lidar com a acupuntura sem o com a medicamento, né? acupuntura. De Uhum, uma forma natural, porque vai acontecendo o equilíbrio dentro de você que vai trazendo uma clareza mental. uhum, Pensamentos em círculos, porque às vezes a gente fica com esgotamento, apesar da necessidade de fazer atividade física, você fica indisposta, cansada, com fadiga. Aí entra a irritação, porque você sabe que você tem que fazer por você, mas você não consegue. Então, uhum, tonificando essa parte do rim, você vai tendo mais disposição para colocar em prática aquilo que o profissional está te orientando, aquilo que você quer fazer por você. uhum. Mas, assim, de uma forma resumida, é como se na medicina tradicional chinesa eles já se preparassem para essa parte da vida. Porque se a gente não morre jovem, a gente fica velho. Então, você, na juventude, a gente tem que viver, tem que fazer as nossas coisas, não é esperar a velhice, Uhum. né? Mas você tem que pensar que os seus hábitos de agora vai refletir no futuro. É, Então, o consumo excessivo de álcool é, prejudica, principalmente na mulher. uhum, Então, assim, hábitos, né? Os hábitos dizem muito sobre o nosso futuro. sim. E muita mulher nessa fase traz, muito o fato de medo, a insegurança, e você falou dos rins, né? Que é o que uma acupuntura voltada, para os rins impacta nesses pontos de medo e insegurança, certo? E Uhum, ajuda a fortalecer, né? Diminuir o medo, porque dentro da divisão dos meridianos, que são os órgãos, então, uhum, normalmente, um tratamento fortalecendo o rim, equilibrando, né, a energia do yin e yang do rim, a gente trata os medos. uhum, Bem profunda, tristeza, alguma coisa, aí a gente trabalha o meridiano do pulmão. Uma coisa que eu sempre digo para o pessoal é que, às vezes, procurando na internet alguma coisa, a gente fala, eu vi alguns pontos que tratam isso. Se você uhum, pegar um ponto de acupuntura, você vai ver que ele tem inúmeras indicações, sim. desde tosse até tratamento de infecção de urina. Só que o que acontece? Quando eu organizo para fazer a combinação dos pontos de acupuntura, quando eu estimulo no corpo, a combinação é que vai promover uma reação no seu organismo, e Uhum, esses estímulos, né, chegam até o cérebro para liberar o hormônio necessário. Então, a acupuntura é um tratamento inteligente. Ah, e se eu tiver tudo bem equilibrado, eu posso fazer a acupuntura? Vai desequilibrar meu meridiano? Não, não vai. A acupuntura ela só vai te fazer bem. uhum, Entendeu? sim. É só benefícios, né? Só Então, benefício. Então, às vezes, uma pessoa que tem um pouco mais de medo, a gente trabalha o rim. uhum, É o que está pegando mais, é confusão mental, irritabilidade, ansiedade. Pode mexer com o meridiano do fígado, que é irritabilidade, tá. ansiedade, o coração. Então, assim, é bem subjetivo, o tratamento é bem personalizado. Por isso que Uhum. na sessão a gente conversa, às vezes a pessoa não percebe que eu estou fazendo uma avaliação com ela. Mas eu estou conversando para sentir o que realmente está passando na mente dela, o que está passando no coração dela, para eu captar a essência e desenvolver o tratamento. Uhum. Uma coisa importante que eu trabalho aqui também, você também trabalha com floral de bar? Não, eu não. A minha irmã trabalha, né? Então, floral de bar é muito bom, né? Não tem Uhum, contraindicação, e não tem efeito colateral, e ele ajuda demais nos sentimentos. uhum. E é muito interessante isso, porque é bem isso. Como está ligado corpo, mente, espírito, se aquela mulher está com medo, está insegura, isso vai impactar em algum ponto. O que eu trabalho muito com a ciência do yoga é os chakras.
Sim, que também está ligado, cada chakra está ligado a um órgão, a uma glândula endócrina. Então, um chakra em desequilíbrio desequilibra tudo. Bom, perfeito. Agora me fala uma coisa: quando a gente fala no Yin e Yang, a gente sabe, você falou, né, que a menopausa acaba desequilibrando o Yin, né, diminui um pouco o Yin, que é aquela, a normalmente energia. tem uma deficiência do Yin, né? Normalmente, aí exacerba o Yang. Uhum, sim, sim. E essa deficiência do Yin, ele pode manifestar como um esgotamento emocional na mulher? Pode. Pode, porque você fica. A irritação te Hum, deixa, traz o esgotamento junto, porque uhum. você acaba se controlando para não se explodir, não descontar nas outras pessoas, então você fica por dentro com essa sensação de pressão, Engole. Uhum, engole, né? Aí afeta o estômago. Dentro da acupuntura, a gente também trabalha o meridiano do estômago, que é responsável pelas preocupações. uhum, Então, acaba, é um conjunto, né? Uma coisa puxa a outra. Mas o yin, a queda do yin, ele é o principal para você ter os sintomas da menopausa. uhum. Tem mulher que sente muito frio, mas é raro. A maioria sente sudorese, fogacho, Sim, sim, irritabilidade. sim. Na minha experiência toda com as minhas clientes, eu vejo que muita mulher acha que menopausa é sinônimo de fogacho, de E não insônia. são todas Então, que têm. não, eu não tenho menopausa, não tenho nenhum problema com a menopausa porque eu não tenho isso. Mas são mais de 100 sintomas. Então, às vezes, é um sintoma que você fala, não, como assim? Não tem nada a ver. E tem a ver, sim. Eu, por exemplo, eu tive muito poucos sintomas físicos. Talvez pela prática do yoga, estilo de vida, yoga hormonal, que eu pratico há muito tempo. Mas eu tive uma coisa que, aqui, final de semana, meu marido gosta de tomar sempre uma taça de vinho. E eu tomava e não tinha problema nenhum. Uma tacinha só. Quando eu entrei na perimenopausa, a minha língua começou a ficar muito sensível, Ah, acontece também. sim, que é a Muda, né? histamina, sim. Então, no primeiro instante eu não relacionei, depois sim, eu falei, tá ligado à queda hormonal. Então, às vezes, o que eu quero falar é assim, eu sempre falo para as minhas clientes, faça tipo uma agenda, anota o mais estranho que pareça o sintoma, para você aí levar para um menopausamente ou para uma doutora Simone, para você ter argumentos, situações que você traga, porque senão você esquece também. Então, Exatamente. para. Porque assim, os principais sintomas que a gente vê na internet, o pessoal comentando, Uhum, é irritabilidade, fogacho, calor, tudo. Se ela não está sentindo nada disso, isso não é comigo ainda, eu não estou sentindo hum, fogacho, não acordo à noite com sudorese noturna. ah, Só que isso muda muito, né? Então, às vezes, a mudança do paladar acontece. Então, uma sim. coisa que você gostava muito, de repente você já não gosta mais. É, E a própria mudança mesmo do nosso comportamento, mudança sim. mental. Então, é como você disse, são 100 sintomas, mais ou menos 100 Mais de sintomas que 100. você pode ter. Uhum, Não significa que você vai ter todos também, porque uhum, às vezes cria um pânico, porque a pessoa fala: Meu Deus, eu já vou entrar na menopausa, eu não quero isso para mim. Gente, calma, cada pessoa é de um jeito, né? é, Então, assim, e às vezes, hoje em dia, muitas coisas que eram relacionadas com o fator hereditariedade, nos congressos que eu tenho ido, entrou em segundo lugar, porque às vezes era é, considerado fator hereditário e não era, uhum. era um fator de hábito. Então, É a epigenética, né? se você tinha os mesmos hábitos do seu pai e ele desenvolveu um problema no coração, se você fizer a mesma coisa, você vai desenvolver um problema no Uhum, coração, não necessariamente genético. É uhum. porque seus hábitos acabaram sendo igual ao dele, Sim, sim. entendeu? Então, assim, hoje em dia, com mais clareza, a gente percebe que o estilo de vida e os hábitos refletem muito na Uhum, saúde, em uhum. todos os sentidos, né? É perfeito isso que você fala, porque
15% mais ou menos é genética. O restante é a epigenética, é o teu estilo de vida, aonde você mora, se é um lugar muito poluído, enfim, alimentação, tudo isso. Agora me fala uma coisa, Simone. Na visão da medicina tradicional chinesa, o que que você traria, falaria para as mulheres, como mensagem para que essa fase seja uma fase tranquila, de redescoberta, de inovação, de o que que você deixa aqui como mensagem para essas mulheres, para que é isso, quer dizer, se a mulher está tendo um problema, um sintoma muito forte, ela não vai estar feliz. Se ela engorda, ela não vai estar feliz. E assim vai. Exatamente. Então, o que fazer? Porque não adianta engordar e sentar e chorar, se você não tiver uma ação. E Mas na... também não normalizar, né? Porque falar assim, é normal na menopausa ficar assim, é normal. Então, às Sim. vezes a pessoa também aceita e acha e não procura um tratamento para ajudar, Uhum. Sim. né? Porque antigamente, na fase da minha mãe, da minha avó, a Uhum. mulher ela não tinha a clareza que tem hoje, os estudos que temos hoje, né? Antigamente até era contraindicada a reposição hormonal e hoje a Sim. gente sabe que tem os seus benefícios. Uhum. Mas dentro da medicina tradicional chinesa, o que a gente prega muito é aquele olhar para si, né? Parece clichê, e às vezes a pessoa só precisa chegar num momento e começar a se perceber. Porque, Uhum. assim, cada indivíduo é único. A sua Sim. vida é a sua vida. Independente se você tem marido, se você tem filho. Quem Uhum. tem que cuidar de você é você mesma, Uhum. né? Então, às vezes, você parando aqueles 40 minutos para fazer o seu exercício, você prestando atenção na sua alimentação, porque muitas vezes a gente cozinha em casa o que o filho gosta, o que o marido gosta, e você? O que você está precisando comer naquele momento? É. Então, dentro da medicina tradicional chinesa, em alguns casos, eu oriento ter uma alimentação mais adequada para tonificar o yin ou para diminuir o yang. Então, a Uhum. gente acaba inserindo alguns alimentos, que o alimento é nossa cura também, né? A Sim. farmácia natural é a nossa alimentação. Uhum. Então, o que eu digo muito é que você não precisa tomar um medicamento para ser o seu remédio. A Uhum. sua alimentação é seu remédio, a sua atividade física é sua dose diária de remédio, Sim. Sim. né, o remédio natural, e a sua meditação, a sua prioridade em cima de alguma coisa que você gosta, se você tem uma profissão, siga a sua profissão. Então, assim, é o que vai deixar a sua mente com mais clareza. Uhum. Perfeito. É o que a gente vê, a gente pode pegar o exemplo do quando você vai viajar de avião. O que que a aeromoça fala? É, Qualquer problema, coloca a máscara primeiro em você, para depois você ajudar os outros. Então é isso. resumindo, é isso, é a fase da gente colocar a máscara na gente. Se você, porque muitas Uhum. vezes, só nessa fase você lembra de vestir a máscara, É, né? sempre é o que eu falei. Muitas mulheres, a vida inteira, você estava lá embaixo na tua lista de prioridade. Você tem que estar bem para conseguir, e para isso você tem que olhar para você, né? Então é Exatamente. extremamente importante. Muito bom. Eu vou deixar aqui para quem vai assistir a gente. Se ainda não segue o canal do Menopausamente, siga, aperta o sininho para assistir o bate-papo completo. E, Simone, queria te agradecer muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Você faz atendimentos online, online como que funciona? Ou só presencial? A acupuntura é mais presencial mesmo. Hum, hum, Online, às vezes, uma aula de Pilates online, que eu também trabalho com Pilates aqui, mas uhum. a maioria dos meus tratamentos são presenciais. Ok. Mas assim, eu estou disposta a esclarecer, né? Às vezes a pessoa tem alguma Uhum. dúvida sobre o tratamento e acaba entender melhor, né? Se é indicado para ela, ela pode procurar um profissional na região dela. Eu Tá. estou disponível para qualquer dúvida também. Tá bom. O teu Instagram, onde as pessoas podem te encontrar? É pelo Instagram? Pelo Ou... SG Pilates Integrado. Ok.
Tá bom, a gente Eu que coloca. agradeço, Feliz, seu convite, viu? E eu quero te parabenizar por essa atitude pelo Menopausamente, eu acho muito importante. Sim. Parabéns, viu? Obrigada. Como eu falei, é um propósito, porque tem muita mulher sedenta de informação, e eu sempre falo, não sofra sozinha, procure ajuda, porque essa Exato. troca, você acende uma luz e fala, não, opa, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Então, se a gente fizer o básico e ter um grupo, eu tenho sempre, a cada 15 dias, segunda-feira, o Café Fogacho, que é um grupo que a gente se reúne online, porque aí tem mulheres de todos os lugares do mundo, e sempre trazendo informações. E é isso, o negócio é trazer informação para a É só gente. uma transição, né? É uma transição que a gente vai passar e nós estamos. O importante é a mulher se unir, né? Não é vergonha Sim, para ninguém, não desvaloriza exatamente. ninguém. A mulher tem a menopausa, o homem tem a andropausa também, Sim, sim, sim. Sim, né? é claro, é isso, é ver como mais uma fase e É, fazer o que tem que fazer para passar de uma forma leve, né? é verdade. Então tá bom, Simone, Obrigada. te agradeço e obrigada, a gente fica em contato. Ah, obrigada, Sueli.